Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando agora e vamos falar a respeito do propósito da igreja. Qual é o propósito da igreja? Eu quero que você entenda a igreja como você, tá? Como organismo vivo, como o povo de Deus, o povo separado por Deus. Então, hoje vai ser uma live muito especial. E a nossa primeira missão, como você já sabe, chegou aqui, né? Você está fazendo parte desse lugar. Então, eu quero convocar você a encaminhar essa live para pelo menos 10 pessoas, tá certo? Estamos começando no horário, glória a Deus por isso. Deu um pequeno atraso aqui de uns 2 minutinhos, porque deu um bug no meu celular. É isso que dá a gente ter criança, né, que mexe, buruca o celular da gente, e quando vê, já tá cheio de bug o celular, mas é isso, faz parte. Os meninos querem brincar nos joguinhos aqui, aí quando vê, já tá assim. Gente, deixa eu só testar aqui meu áudio, tá? Você que tá chegando por aí, seja bem-vinda. A Natasha tá por aqui, a Marilda Jesus Fernandes também tá por aqui. Deixa eu só testar aqui como é que tá o áudio, pra saber se tá indo bem, porque eu também, né, esquecida como eu sou, esqueci de carregar o nosso fone aqui, então não sei se ele vai de repente morrer no meio do caminho, ou se ele vai resistir até o final. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só pra ouvir o áudio, pra saber como é que tá. Gente, se o meu áudio cair em algum momento, me avisem, por favor, para que eu não fique aqui, né, minutos e minutos falando e de repente você não está ouvindo nada. Avise por aqui, tá? Olha só, quem está chegando agora, nosso tema de hoje é o propósito da igreja. Gente, que tema poderoso, que coisa sensacional que Deus vai ministrar ao nosso coração. Inclusive, nesse momento, sempre que eu estou lendo algo, né, eu estou sempre compartilhando com vocês, porque eu sei que essas indicações, elas podem, eu creio que elas vão edificar muito a sua vida, e a nossa intenção é gerar uma liderança extraordinária em você. É você sair, participar dessas lives e sair dessa live um líder mais, sabe, avivado, um líder mais direcionado por Deus, um líder que entende qual é o seu propósito. Nesse momento eu estou lendo esse livro aqui, pequenininho, ele vai aparecer ao contrário porque a nossa câmera está invertida, né? Mas o nome dele é Esforça-te para Ganhar Almas, do Orlando Boyer, tá? Muito bom, não é pouco não, é muito bom mesmo, é um livro tão pequeno que você não dá nada para esse livro, né? Mas isso daqui, gente, olha, eu tô lendo e eu tô chorando enquanto eu leio esse livro aqui. É muito poderoso aquilo que Deus ministra através da vida desse homem de Deus que deixou esse livro aqui para mim, para você, para edificar a nossa fé, tá? Deixa eu testar aqui o áudio, vamos lá rapidinho. Deixa eu ver como é que tá a situação aqui do áudio. Tá abrindo aqui, gente, espera só um minutinho de paciência para poder ver se eu consigo ver. Desse homem de Deus te deixou. Pronto, já tá tudo ok aqui, legal. Então, nosso tema de hoje é o propósito da igreja. E quem é a igreja é você, sou eu. Então, hoje nós vamos sair daqui com uma clareza, né, de qual realmente é o nosso propósito. Tanto quando eu falo da igreja local, quando eu digo a igreja, eu e você como corpo de Cristo, tá? Inclusive, olha, a dona Lani tá falando aqui, pelo pouco que a senhora já nos passou, ele é muito bom, é verdade. Depois eu vou emprestar, inclusive, pra dona Lani, né? Inclusive, eu levei um livro pra senhora ontem, dona Lani, na igreja. Mas aí a senhora explicou que não pôde ir, então hoje eu levo um livro muito bom, mas quando eu terminar de ler, eu vou lhe emprestar esse daqui, é muito bom também. Muito bom, vale muito a pena. Gente, inclusive, que eu vou ministrar hoje aqui, para você, porque isso aqui eu digo ministrar porque de fato é ministração mesmo, né? É uma palavra direcionada do Espírito Santo para nós. Isso eu quero compartilhar hoje. Gente, eu já esquecendo, já vou falar, mas calma lá, né? Eu tô toda atrapalhada. Vamos encaminhar essa live para pelo menos 10 pessoas? Vamos parar tudo agora. 30 segundos para você encaminhar essa live para pelo menos 10 pessoas. Eu vou fazer isso agora, vai tremer o celular para você. E eu peço que você faça o mesmo. Você que encaminhar, vai escrever assim no chat, já enviei ou já encaminhei, tá? Tô encaminhando aqui, vai tremer um pouquinho para você que eu tô clicando na tela do celular. Como é que faz para encaminhar? É só clicar nesse aviãozinho aqui, nesse cantinho, e você vai selecionar 10 pessoas que vão aparecer aí e você vai encaminhar para essas pessoas. Mas, pastor, elas não vão estar agora online, ou não vão assistir agora. Pode ser que assistam, pode ser que não, mas não tem problema. Elas vão assistir no momento oportuno, elas vão assistir no feed, essa live vai ficar salva. Então, essa mesma live que está edificando a sua vida, ela pode edificar a vida de muitas outras pessoas. E você pode ser um evangelista, um atalaia de Deus, um porta-voz de Deus para alcançar a vida de outras pessoas, tá? Então, faça isso. Estou terminando aqui de enviar. Para que você saiba, geralmente essas pessoas que estão aqui são pessoas que acessaram o Instagram há pouco tempo. Então, existe sim possibilidade de elas estarem participando conosco da live, tá? Mas, se elas não estiverem participando, elas vão ver essa live, elas serão edificadas também, tá? Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito. Então, vamos lá. Estou finalizando aqui. Deixa eu ver se falta mais alguém. Falta poucos. Pronto, já finalizei. Já encaminhei aqui. Você já encaminhou aí? Então, escreva aqui. A dona Lani já disse aqui, ó. Já encaminhei. Então, pronto. Outras pessoas estão entrando, encaminhe para que a gente possa prosseguir. Gente, voltando para o que eu estava dizendo para você. Essa palavra de hoje, essa ministração de hoje, nós ministramos
na nossa igreja, acho que foi segunda-feira, para quem não sabe, nós estamos nesse momento na nossa igreja num propósito de oração, 12 dias de oração para 12 meses de vitória. Isso é o projeto de vida? Não, não é. Nós já tivemos o projeto de vida, que foi maravilhoso. Foi uma semana de projeto de vida, foi tremendo. Mas agora nós iniciamos um momento de oração, porque agora o que está em foco não é o nosso projeto de vida, mas é nós apresentarmos o nosso ano para o Senhor, para que Ele, acima de tudo, faça a sua vontade. Para que Ele venha nos direcionar, para que Ele dê crescimento para a sua igreja. Então nós estamos aqui apresentando esses 12 dias de oração. Não é o meu projeto, Tássia, não é o seu projeto, está na nossa igreja local, apresentando esses 12 dias de oração, o projeto dos céus se cumprindo na terra. Então é falar, Senhor, venha o teu reino, faça a tua vontade, usa a minha vida, gasta a minha vida para fazer a tua vontade. É essa mensagem, é isso que nós temos buscado. E acima de tudo nós temos buscado um revestimento do Espírito Santo. Então assim, tem sido maravilhoso. Ontem foi um dia maravilhoso, sobrenatural. Nós oramos, nós fomos renovados no Espírito, foi tremendo. E essa palavra que eu quero compartilhar hoje com você aqui, que é o propósito da igreja, eu acho que eu cheguei a compartilhar, se não me engano, foi na segunda-feira, no primeiro dia do propósito, ou no segundo dia de propósito, foi na terça-feira. Tá? Acho que foi na terça que eu compartilhei essa palavra. Então, querido, essa palavra que eu já compartilhei na nossa igreja, eu estou aqui hoje com muita alegria no meu coração para compartilhar com você. Qual é o nosso tema? O propósito da igreja. Se você chegou nessa live sem entender qual é o seu propósito como igreja, você não vai sair daqui sem entender. Você vai entender qual é o seu propósito como igreja. Eu quero ler com você quase não sai, 3 textos bíblicos com você agora. Quem tem a sua Bíblia, pule aí, pegue a sua Bíblia rápido para a gente poder ler, tá? 3 textos bíblicos poderosos que vão trazer muita clareza para o meu e para o seu coração a respeito de qual é o nosso propósito como igreja, tá certo? A gente já vai aprofundar, a gente já vai entender um pouco mais, é 30 minutinhos. Você que está almoçando, vai ouvindo a live, não tem problema, põe o fone de ouvido, vai acompanhando. Agora, se você puder se concentrar, muito melhor, porque eu tenho certeza que Deus vai ministrar algo poderoso ao nosso coração, tá certo? Então, olha só, eu quero ler com você 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Pastora, não tem Bíblia aqui perto de mim, não tem problema, você vai ouvir aquilo que eu vou falar e depois você vai meditar na Bíblia que você tem na sua casa, tá? De repente a gente está no seu trabalho, está no intervalo do almoço, não está com Bíblia perto. Se você tiver uma Bíblia perto, eu aconselharia você a pegar, porque você aprende a manusear e a ter mais intimidade com a sua Bíblia quando você pega nela, quando você abre, quando você percebe a forma que os livros estão dispostos, quando você grifa, você marca. Cada vez mais você vai ter intimidade com a palavra e isso é muito bom. Isso não é bom, isso é muito bom. A Bíblia diz assim, procura apresentar-te como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra e que não tem no que se envergonhar. Ou seja, quando você é um obreiro aprovado, é quando você maneja a palavra bem, quando você não tem no que se envergonhar, você é alguém irrepreensível, você é alguém que tem um testemunho cristão. E manuseio da palavra faz parte desse combo aí, ó. De alguém que não tem do que se envergonhar, de alguém que é o referencial de Deus. Então nós precisamos desenvolver, tá? Vamos lá aqui, ler com você, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz assim, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Segundo texto, nós vamos lá, hoje eu tô demais, né? Hoje eu estou travando tudo. Segundo texto que nós vamos ler, porque eu estou acelerada, eu estou engolindo as palavras. Segundo texto que nós vamos ler, 1 Coríntios 9, 22, escute aí. Tornei-me tudo para todos, para que de todo e qualquer modo pudesse salvar alguns. Terceiro texto, Jeremias 29, diz assim, se eu disser, não farei menção dele, nem falarei mais em seu nome, há no meu coração como um fogo ardente encerrado nos meus ossos, e estou cansado de sofrer e não posso conter-me. Gente, o que esses textos têm a ver uns com os outros? Presta atenção rapidinho, o que esses textos têm a ver uns com os outros? Hoje o nosso tema é o propósito da igreja. Todos esses textos apontam para o propósito da igreja. O primeiro texto que nós vemos, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 15, nos mostra qual foi o propósito de Jesus, qual foi a missão de Jesus. Para que Jesus veio à Terra? Ele veio para o quê? Salvar os pecadores. Isso se estende a nós, porque nós somos o corpo de Cristo. Então, sim, a missão da igreja é salvar os pecadores. Já vamos falar mais sobre isso, segura aí. O segundo texto que nós lemos, que estava lá em 1 Coríntios 9, 22, nos mostra que Paulo se fez de tudo que ele pudesse para que ele pudesse salvar algumas pessoas. Ele se fez de louco com os loucos, ele se fez de sábio com os sábios, ele se fez de gentil com aqueles que eram gentios, de judeu com quem era judeu, com o intuito, com o desejo no seu coração de poder salvar alguém para Jesus, de poder alcançar alguma alma para Cristo. Então olha só o foco tão claro de Paulo. Não é à toa que Paulo foi uma das pessoas que
O Novo Testamento, você vai ver que Paulo foi um dos apóstolos que mais marcou a história do Evangelho. Por quê? Você vê que a maioria das cartas escritas no Novo Testamento, elas são escritas por Paulo. Então, Paulo foi alguém que teve viagens missionárias, Paulo abriu igrejas, Paulo foi de fato um apóstolo que fez uma obra missionária incrível, que ganhou muitas almas para Jesus. E quando você para ver a essência que estava por trás de Paulo, qual era essa essência? De alguém que tinha um foco na salvação. De alguém que não estava distraído com as coisas à sua volta, mas ele estava totalmente obstinado em fazer aquilo que era o seu propósito. E qual era o seu propósito como igreja? Paulo era ganhar almas para Jesus. E o terceiro texto que nós lemos é um texto que eu sinceramente já tinha lido, mas nunca tinha me atentado para ele. Esse texto não é tão mencionado, né? Eu mesmo nunca vi uma pregação a respeito dele, mas deve ter, mas eu nunca vi. Jeremias capítulo 20, versículo 9, depois grifa na sua Bíblia, é interessantíssimo esse texto. Jeremias aqui, como você sabe, Jeremias foi um profeta que profetizou no momento assim de crise da nação, e as pessoas, a maioria, elas não aceitaram as profecias de Jeremias. Então, Jeremias é até inclusive conhecido, né, como profeta chorão, que é um profeta que se lamentou, que sofreu muito no seu trabalho missionário, foi muito fadigante, foi muito difícil a missão de Jeremias. E você vê aqui que chega um determinado momento, no capítulo 20, Jeremias fala assim: olha, se eu disser no meu coração que eu não vou mais falar no seu nome, tá? Ele falando a respeito de Deus, eu não vou mais falar, eu não vou mais ser profeta, eu não vou mais entregar aquilo que o Senhor está me mandando falar. Mesmo que eu dissesse isso, no meu coração existe um fogo que arde, e esse fogo está encerrado nos meus ossos, e eu não consigo conter-me. Olha só o que Jeremias está falando. Jeremias está dizendo, mesmo que eu falasse para o Senhor, Senhor, eu não vou mais pregar, eu não vou mais ganhar almas, eu não vou mais entregar a tua mensagem, mas existe algo que queima dentro de mim que eu não posso conter. E o que é isso que queima dentro de nós, queridos? A nossa missão, é o nosso propósito, é aquilo que o Espírito Santo queima no coração da igreja. Então hoje eu quero já começar de trás para frente, geralmente te dar resposta no final, eu quero te dar resposta no início, mas eu quero aprofundar essa resposta com você. Qual é o propósito da igreja? Se você nunca parou para pensar, o propósito da igreja é ensaiar o coral das mulheres, o propósito da igreja é um ministério de dança, um ministério de louvor, é construir uma obra nova. Qual é o propósito da igreja? Quando você para pensar, existem muitas coisas importantes que nós podemos fazer na igreja. Abrir novos templos, expandir, construir, tornar o templo mais confortável, por exemplo. Não estou dizendo que existe algo de errado com isso, não existe. Mas existe um elemento principal como propósito da igreja. E isso tem se perdido do coração de muitas pessoas. E sabe qual é esse elemento principal? É ganhar almas. É sermos pessoas que vão ter na nossa essência o desejo, uma chama que queima no nosso peito, assim como Jeremias disse, de não conseguir nos conter, de não conseguir não fazer a diferença no reino de Deus, ganhando almas para Jesus. Eu tenho certeza que você que está aqui já deve ter, né? Eu já sabia que o propósito da igreja é esse. Gente, olha só, quando a igreja perde esse sentido, perde esse propósito, sabe o que acontece? Nós entramos num lugar de frustração no nosso ministério. Sabe que existe muita gente frustrada ministerialmente, muita gente entristecida, muita gente sobrecarregada, muita gente desanimada, muitas pessoas que vão para a igreja sem propósito, elas não entendem nem o que elas estão fazendo ali, elas vão desmotivadas, porque elas não entenderam realmente qual é o seu propósito. Quando você entende qual é o seu propósito, você vai para a igreja com uma chama no seu coração. Porque você entende que aquilo que Deus derrama sobre você, você tem uma missão de derramar sobre a vida de outras pessoas. Quem está entendendo aí, diga amém, digita amém agora no chat, por favor. Aquilo que Deus derrama sobre você, você tem como missão derramar sobre a vida de pessoas. Sabe, existe um exemplo que é o exemplo do Mar Morto. O Mar Morto, ele representa o crente sem propósito. Aquela pessoa que perdeu a sua missão principal, ela acha que ela vai para a igreja para buscar uma bênção, ela acha que ela vai para a igreja para encher o lugar, né, para sentar ali no banco da igreja, ela acha que ela vai para a igreja, não sei, para conversar, para bater papo, para ter comunhão, que são coisas importantes. Você pode ter comunhão, você pode buscar uma bênção, você pode buscar uma cura, não há problema algum quanto a isso, mas não perca o foco daquilo que é essencial, porque a essência do evangelho continua sendo as pessoas, continua sendo ganharmos almas para Jesus. Essa é a essência do evangelho, sempre foi. Esse é o propósito original de Jesus, a sua missão na terra foi salvar os pecadores, e esse propósito continua de pé para mim e para você que somos discípulos de Cristo. Amém? Algumas pessoas digitaram amém, tem gente que não digitou amém. Digita amém aí, por favor, no chat, gente, você que está vivo, que está acordado. Presta atenção.
Então, por que que eu disse que é o crente, o exemplo típico de alguém sem propósito é o Mar Morto? Porque o Mar Morto, ele é um... Você já ouviu a história, né, do Mar Morto, como é que funciona? O Mar Morto, ele tem uma alta concentração, deixa eu lembrar aqui do que é. Não vou lembrar agora a palavra exata, mas enfim. Ele tem tanto sal, ele tem tanta concentração ali de sal, que nada cria vida no Mar Morto. Então, o que acontece? Nenhuma planta, nenhum animal, nada, absolutamente nada consegue viver ali. E por que que isso acontece? Porque o Mar Morto, ele é um mar que ele só recebe, mas ele não deságua em lugar nenhum. Ele é como se fosse algo que está fechado, sabe? Aquele local que está com uma concentração, ele recebe de outros locais, mas ele não consegue desaguar. E o que acontece? Isso não é o ciclo natural das águas. As águas, elas correm, elas recebem, mas elas abastecem outros locais. Isso é saudável. Na vida do crente não é diferente. Você recebe, mas você precisa abastecer em algum lugar. Você precisa derramar sobre a tua família, você precisa ganhar almas, você precisa falar para o vizinho, você precisa falar para o fulano que é no teu trabalho, da pessoa do teu colégio, a pessoa que está sentada do teu lado no ônibus. Nós precisamos viver essa atmosfera para que haja vida de Deus em nós. Mas quando nós retemos, nós nos transformamos como um mar morto. Que inicialmente parece bom, estou aqui numa posição tão confortável, só estou recebendo, é tão bom, eu venho para a igreja, meu pastor prega, o ministério de louvor canta, aí eu termino o culto, eu ponho a Bíblia debaixo do braço e eu volto para casa abençoado. Será mesmo? Será mesmo que você está debaixo da bênção se você não está debaixo da obediência? E existe uma comissão para mim e para você, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Será mesmo que nós estamos abençoados quando nós estamos debaixo de desobediência? Ou é o contrário? Porque quem não está ganhando almas, querido, está debaixo de desobediência. Tem um texto que diz lá em Tiago, diz assim: se sei o que devo fazer e não faço, nisto peco. Pastor, a gente está dizendo que eu estou em pecado se eu não ganhar almas. E se você sabe que você foi chamado por Deus para fazer a diferença, para ganhar almas, e você está se satisfazendo somente em participar de um culto, em participar de uma campanha, de visitar uma célula, e você acha que está tudo bem, você está cego espiritualmente. E eu estou cego espiritualmente. E é exatamente isso que Satanás quer. Que você e eu estejamos cegos espiritualmente. Para que nós não venhamos enxergar o verdadeiro propósito de Deus para mim e para você, que é ganhar almas. Fazer a diferença. Sabe o que eu quero fazer essa tarde aqui com você? Eu quero compartilhar com você algumas frases desse livro que mexeram muito com o meu coração. Frases de pessoas de Deus, de homens de Deus, referências de Deus, que demonstram o quanto o coração deles ardia, era um coração ardente por ganhar pessoas para Jesus. E quando nós, como igreja, na nossa geração, perdemos essa essência, nós perdemos o propósito da nossa vida. Amém? Nós perdemos o propósito da nossa vida. E eu posso testificar para você, garantir, que muitas pessoas hoje nas igrejas, elas se contentam em buscar um milagre, em buscar uma bênção, em ir sentar, fazer uma oração, ler a palavra e voltar para sua casa, como se o evangelho não fosse uma comissão para ela também. Como se ela não tivesse uma responsabilidade no reino de Deus. Quantas pessoas eu conheço que vivem assim? E essas pessoas, elas vivem uma aparente felicidade, mas não há felicidade se nós não estivermos debaixo da obediência. Não há verdadeira harmonia, ligação com o Senhor, quando nós não estamos no lugar onde Deus nos estabeleceu para estarmos. Quem está entendendo aí, diga amém. E eu quero só compartilhar com você rapidamente, tá? Algumas frases aqui, de algumas pessoas de Deus que vão demonstrar exatamente o quanto essa essência precisa arder no nosso coração. Primeira frase que eu quero, se eu falar algum nome errado aqui, tá? De algum desses, porque são pessoas de outras nacionalidades, então vai ter nomes aqui que eu não sei se vou falar certo, mas eu vou falar. O importante é você pegar a essência, tá? Olha só, mesmo que sejam nomes que você não conheça, que você, quem é esse fulano? Alguns a gente vai mencionar quem é aqui, mas eu quero que você entenda algo. Todas essas pessoas aqui que eu vou mencionar são pessoas que marcaram a sua geração. Foram pessoas que ganharam almas para Jesus, pessoas que fizeram a diferença, foram heróis da fé, foram verdadeiros guerreiros do Senhor. Olha só o que John Knox, eu acho que foi John Knox, aqui está Knox só, mas eu imagino que tenha sido John Knox, ele disse, ele foi um homem de Deus levantado na Escócia para ganhar a sua nação. Sabe qual era a oração de John Knox? Ele dizia assim: dá-me a Escócia ou eu morro. Dá-me, Senhor, a Escócia ou eu morro. Sabe qual o clamor que deve estar no nosso coração? Senhor, aviva o meu coração, renova as minhas forças, porque eu quero ansiar por ganhar almas.
Eu não quero me contentar somente para o culto de domingo da minha igreja, ou para a minha célula, ou para um outro culto que tenha em outros dias da semana da minha igreja, como se o meu propósito fosse somente me abastecer. Não, Senhor, eu quero ser um ganhador de almas, uma ganhadora de almas. Olha só o que estava dentro do coração desse homem, gente. Uma pessoa falar uma oração dessa sincera, dizer assim, Senhor, dá-me almas, ou então eu morro. Se eu não ganhar almas, eu vou morrer. Olha só o que Tefield disse. Ele implorava, ele dizia assim, se não queres dar-me almas, então retira a minha. Olha só a oração desse homem, você tem coragem de fazer uma oração dessa? Senhor, se o Senhor não me der almas, porque existem momentos no nosso ministério que parece que a gente está clamando, a gente está buscando os perdidos e parece que nada acontece. O coração está endurecido, as pessoas não se rendem. Ontem mesmo, como eu disse para você, nós estamos em 12 dias de oração. E aí, essa chama, eu falei, Senhor, queima essa chama no meu coração. Eu não quero ser alguém que propaga uma mensagem que não vive isso. Porque tem muita gente na internet assim. Né? Eu, inclusive, vi uma frase agora, esses dias, que diz assim, o melhor professor é aquele que está fazendo o que ele ensina. Esse é o melhor professor. Existe muita gente pregando na internet, pessoas que você não sabe nem de onde vem. E quando você vai olhar os frutos, que frutos são? São pessoas que têm um bom discurso, mas não têm uma vivência com Jesus. E eu não quero ser essa pessoa. Eu não aceito isso. Senhor, eu quero ser alguém que pregue, que vive aquilo que eu prego. E aí a gente está nesses 12 dias de oração e terminou o culto, nós fomos lá fora da igreja, a gente tem um momento de comunhão, né, conversando, conversa aqui, conversa ali, se edificando, então é um momento muito proveitoso, está sendo maravilhoso esses dias de oração. E aí quando eu cheguei na frente da igreja, eu olhei lá do outro lado, eu avistei uma alma para Jesus, que tem tempo que eu estou querendo ganhar, desde que nós chegamos na igreja salva, eu estou querendo ganhar para Jesus. E aí eu atravessei, não vou dar nomes, né? Porque de repente tem alguém aqui que vai conhecer. E eu atravessei lá pro outro lado, ela estava sentada no banco sozinha, uma senhora. E eu atravessei, ela falei, oi querida, tudo bem? Posso sentar aqui do seu lado? Pode. Sentei lá, deixei as crianças lá dentro da igreja, com a Yasmin que estava dando uma olhadinha na igreja para mim, o pastor estava conversando com outro pastor lá do lado de fora. E eu atravessei, falei, não vou perder a oportunidade. Sentei do lado, levei minha Bíblia, compartilhei um pouco da salvação em Jesus com aquela pessoa. Percebi que ela fugiu um pouco, né? Tipo assim, eu falei, ô minha querida, nós estamos de repente até próximos de sair daqui da igreja, porque talvez a gente seja enviado para um outro local, mas antes de sair daqui eu quero ter o prazer de ver a senhora salva e batizada em nome de Jesus. E aí nós fomos conversando, eu fui compartilhando algumas coisas com ela, e eu senti que ela recebeu boa parte, mas eu senti também que ela deu uma fugidinha, claro, você não vai forçar a barra, mas uma semente foi deixada ali. O que eu não posso, queridos, é ver pessoas caminhando para o abismo, para uma eternidade sem Cristo, e fingir que eu não estou vendo isso. Sabe? Porque às vezes a vida da pessoa está destruída, mas mesmo assim ela não se rende a Jesus. E você vai ser um instrumento de clareza, porque o diabo, que a Bíblia diz que é o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não contemplassem a luz do Senhor. Então sim, existem pessoas que você fala assim, como é que a fulana não aceita Jesus? Como é que o fulano entrega? Estou cansado de falar. Gente, existem pessoas que sim, elas estão cegas espiritualmente, porque existe uma ação maligna, cegando a visão espiritual dessa pessoa. Você vai ser o instrumento de Deus sobre a vida dela, não se canse de anunciar a mensagem. Até porque quem convence o coração da pessoa não é você nem sou eu, é o Espírito Santo. Eu fui para aquele local, sentei do lado dela, compartilhei a palavra de Deus com ela, quis saber como é que ela estava, como é que está a sua família e tal. Aproveitei a oportunidade, falei um pouco de Jesus para ela. E quando eu levantei dali, eu falei, Senhor, uma semente está plantada nesse coração. E amanhã, né, que é hoje, eu falei assim, amanhã, quando eu ver ela aqui na frente, eu venho de novo aqui com ela. Trazer uma Bíblia. Hoje eu quero ver se eu levo uma Bíblia para eu presenteá-la, porque eu não sei se ela tem Bíblia. E quem sabe ela, né, eu já posso orientar, e já é uma oportunidade de falar do amor de Jesus para ela, mas é alguém que eu não vou deixar de investir. Alguém que eu não vou deixar de investir, por quê? Porque eu quero ganhar almas para Jesus. Porque eu quero que essa alma seja alcançada, que essa alma tenha uma vida na eternidade com Cristo. E isso deve mover o nosso coração. Quando nós estamos cheios desse fogo ardente, você e eu não vamos perder a oportunidade. Sabe, existe uma fase da nossa caminhada com Deus que a gente fica tão incrustado, tão, assim, religioso, ao ponto da gente dar desculpas para não ganhar alma. Ah, não vou ali porque o fulano não quer saber de Jesus. Querido, você queria saber de Jesus quando você não conhecia? Não, né? Mas alguém investiu em você, alguém investiu em mim, alguém insistiu em mim, porque eu também não fui fácil de ganhar. Um dia o Senhor me alcançou, através da vida de pessoas que Ele enviou, de atalaias que Ele enviou para me alcançar. E glória a Deus por isso. Seja você o atalaia na vida de alguém. Deixa esse fogo arder no teu coração. Não perde a oportunidade de compartilhar a palavra dentro da tua casa, fora da tua casa, por onde você andar. Sabe uma estratégia que eu gosto muito de usar? Eu, particularmente.
Quando eu tô com roupa que eu fui pra academia, quando eu vou pra academia, quando eu vou pra algum local externo da igreja, eu gosto de usar blusas que tem alguma mensagem. Essa blusa aqui tá escrito Jesus. Ontem eu usei outra blusa que tava com as palavras, né? Oração, discipulado e tudo mais. Mas eu gosto de usar por quê? Porque às vezes isso daqui pode ser até, a pessoa olha pra você, ela já deduz que você é cristão, primeira coisa. Mas isso aqui pode ser um ponto de contato com alguém que você não conhece. Uma oportunidade que às vezes a pessoa vai chegar, vai te identificar como cristão ali, ela vai falar algo, você já tem oportunidade de compartilhar o evangelho com ela. Então, é uma estratégia que eu particularmente gosto de usar. Se eu puder estar com alguma roupa, com alguma mensagem, algum dizer de Jesus, alguma coisa, eu gosto de estar porque para mim é a oportunidade que eu preciso para falar do evangelho com uma pessoa que não conhece. E que às vezes vai ver em nós ali um ponto de contato, sabe? Existem muitas pessoas oprimidas, muitas pessoas que estão aprisionadas, estão com o coração sedento por Jesus, elas não sabem como buscar. E quando elas veem você, elas identificarem que você é um cristão, você pode ser um instrumento de bênção sobre a vida dessa pessoa. Quem está entendendo aí, diga amém. Vamos prosseguir outras frases aqui para você. John Bunyan, não sei quem conhece John Bunyan, ele foi o escritor do livro O Peregrino. Muito antigo, tem até um filme que fizeram desse livro, muito bom, que mostra a história do cristão na Terra, tá? Muito bom esse livro, é muito antigo. E na época que ele estava no cárcere, foi quando ele escreveu esse livro. Então ele foi um ganhador de almas, foi uma pessoa de Deus. E ele escreveu o seguinte, ele disse o seguinte, foi registrado: na pregação não podia contentar-me sem ver o fruto do meu trabalho. Sabe o que significa isso? Quando ele pregava, ele clamava ao Senhor: Senhor, dá-me almas, eu quero que as pessoas sejam alcançadas, eu não quero pregar de uma forma vazia, mas eu quero ver o fruto desse trabalho que o Senhor está me permitindo viver. Matthew Henry dizia assim: sinto maior gozo em ganhar uma alma para Cristo do que em ganhar montanhas de ouro e de prata para mim mesmo. Olha que palavra, gente. Quantas pessoas hoje preferem acumular riquezas nessa terra do que ter as riquezas celestiais? O teu galardão não está nessa terra, o teu galardão está nos céus. E é pelo fruto do teu trabalho ao teu Senhor. É você sendo um servo diligente, um filho diligente para o Pai. Essa chama não pode morrer no teu coração. Eu vou lendo aqui, você vai, sabe, que der para você anotar, você vai anotando aí. Mas vai se permitindo sendo ministrado por isso, através da vida dessas pessoas de Deus. Henrique Martin disse assim, Henrique Martin foi um missionário enviado à Índia. Essas pessoas aqui não são pessoas de agora, são pessoas de 1600, 1700, 1800, pessoas de uma época muito antiga, tá? E numa época onde não tinha tecnologia como nós temos hoje, então a Índia hoje é diferente da Índia na época que esse homem foi. Ele foi enviado para um lugar totalmente que as pessoas não sabiam nem o que era, nem a cultura, nem a linguagem. E ele se dispôs a ganhar essas pessoas. Sabe, é um nível de entrega tão grande que nós não estamos acostumados a ver nos nossos dias. E ele disse o seguinte, sabe o que ele disse? Escuta aí. Aqui quero ser inteiramente gasto por Deus. Quem quer ser inteiramente gasto por Deus? Henrique Martin estava disposto o quê? Senhor, eu quero me gastar por inteiro. Eu quero renunciar por inteiro a minha vida. Inteiramente gasto por Deus, para a tua obra missionária. João Hunt disse assim, Senhor, João Hunt foi um missionário nas Ilhas Fiji, que é um local, se eu não me engano, tá? Não tenho certeza, mas se eu não me engano é um local onde haviam tribos canibais, então era um local extremamente perigoso. E ele foi enviado como missionário, João Hunt, para esse local, e quando ele estava no leito de morte, viu? Quando ele já tinha trabalhado, se gastado o máximo para o Senhor, no momento que ele estava morrendo, que ele poderia olhar para ele mesmo e falar assim, não, agora eu não vou orar por ninguém, eu estou morrendo já, acabou meu tempo aqui, eu vou olhar para mim. Sabe o que ele fez? A oração dele no leito de morte, sabe qual foi? Salva Fiji, Senhor, salva este povo. Porque ele tinha um coração tão ardente por ganhar almas que ele não perdeu nem a última oportunidade do seu suspiro de vida nessa terra para falar, Senhor, salva as almas, salva os perdidos, salva essa ilha, salva esse lugar, Senhor. Eu não vou deixar de clamar. A pastora Marinalda disse aqui assim, é verdade, pastor, eu me preocupo muito em semear, mas ver os frutos da minha semeadura, é isso mesmo. A gente não pode se contentar e falar assim, pronto, preguei, já fiz a minha parte. Não, você fez a sua parte, amém. Mas você precisa ansiar pelos frutos daquilo que o Senhor está te chamando a plantar, porque os frutos vão vir. E os frutos vão falar daquilo que Deus está fazendo através da sua vida. João Mackenzie disse assim, ó Senhor, manda-me para o lugar mais escuro da terra. Olha o que esse homem disse, gente. Olha o que esse homem disse. Enquanto tem pessoas que estão, né? Eu só vou pregar o evangelho. Onde eu vou ficar hospedado? O hotel tem que ser 5 estrelas. O fio tem que ser 180
o fio já, o edredom, o lençol tem que ser 180 fios, 360 fios. Tem que ter frutas e... Não, sabe? A gente está vendo aqui pessoas que elas abdicaram do seu conforto, elas renunciaram tudo. E sabe qual era a oração de John Mackenzie? O que ele falava? Ele não dizia assim, Senhor, para eu ir para um local tem que estar preparado, tem que ter uma estrutura, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Ele falou, não, Senhor, me manda para o local mais escuro. Qual é o local que está mais necessitado? Qual é o local que mais precisa? É para lá que eu vou. Você já pensou o que é um coração desse? É um coração ardente por almas. Prem Hyde disse o seguinte, ó Deus, dá-me almas, eu morrerei. Vou lendo aqui mais para a gente não demorar. Olha só, David Stoner, também no leito de morte, ele fez a seguinte oração, Senhor, salva pecadores, salva-os às centenas, salva-os aos milhares. Essa foi a oração desse homem de Deus no leito de morte. Ele não orou por ele orou pelas pessoas. O último suspiro de vida, ele continuou clamando, Senhor, salva os pecadores, Senhor, salva as centenas e salva aos milhares. David Brainerd, que foi um missionário enviado para o meio dos indígenas, inclusive tem um livro que eu já indiquei para você, que é o Diário de David Brainerd. Leia esse livro, é muito bom. Lá conta os detalhes da vida de David Brainerd, os registros que ele mesmo fez em vida. E aí, sabe o que tem nesse registro? Olha só o que David Brainerd dizia. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me até os confins da terra. Envia-me aos bárbaros habitantes das selvas. Envia-me para longe de tudo que tem o nome de conforto na terra. Envia-me mesmo para a morte, se for no teu serviço e para o progresso do teu reino. Quantos teriam coragem de fazer essa oração ao Senhor? Isso daqui foi uma oração de David Brainerd ao Senhor, que ele mesmo registrou no seu diário. Ele disse, sabe o que me chama a atenção? Quando ele fala, Senhor, envia-me para tudo aquilo que não tem o nome de conforto. Envia-me para o local mais inexplorado. Envia-me para onde o Senhor quiser me enviar, ainda que seja um local totalmente sem condições de trabalhar. Ainda que seja no meio das florestas, ainda que seja no meio dos selvagens. Mas envia-me. E quantas pessoas no ministério têm buscado somente o seu conforto? Quantas pessoas, quando são mudadas, por exemplo, de igreja, elas querem saber quanto a igreja arrecada? Elas querem saber onde é a casa pastoral. Tem algum conforto? Tem um plano de saúde? Sabe, gente, eu vejo aqui na igreja, no nosso estado do Pará, o pastor Josué nos dá exemplos de pessoas que foram enviadas. Elas não tinham nem onde morar, elas não tinham condições nenhuma, mas elas aceitaram o desafio de serem um instrumento nas mãos de Deus. Elas se preocupavam? Eu creio que sim. Todos nós temos necessidades. Mas quando o reino de Deus está sobre nós, nós agimos conforme essa realidade. Os nossos interesses não são maiores do que os interesses do reino. E se você foi enviado para algum local, e se você for convidado pelo Senhor para assumir algo, você está mais preocupado com o teu conforto, com a tua necessidade, ou de agradar aquele que está te enviando? Essa é a pergunta. A pastora disse, é verdade, isso é muito forte, é verdade, pastora. David Brainerd ainda disse o seguinte, olha só, não me importava o lugar ou a maneira em que tivesse de morar, nem por qual sofrimento eu tivesse que passar, contanto que pudesse ganhar almas para Cristo. Olha só qual era a preocupação dele, Senhor, não me importa se eu vou dormir no relento, se eu vou pegar chuva, se eu vou ficar aqui no meio dos índios, se eu não sei falar a língua deles, se eu não tenho condições financeiras, não me importa. O que me importa é poder ganhar algumas almas para o Senhor. Algumas almas para o Senhor, é poder fazer a minha parte, é poder, sabe, quando eu digo retribuir, não entenda você que algo que você faça vai compensar o que Deus já fez por ti, porque o que Deus fez por nós, ninguém consegue retribuir, mas sim, deve haver desejo no nosso coração em querer agradar o Senhor, em querer falar, Senhor, eu quero pelo menos tentar retribuir tudo que o Senhor tem feito por mim. E como que nós fazemos isso? Quando nós fazemos aquilo que o Pai ama, e sabe o que é que o Pai ama? Almas, pecadores, pessoas perdidas que serão alcançadas pelo Senhor. A pastora Marinalda disse assim, nada era mais importante, pastora, do que alcançar os perdidos em Jesus. Nada deve ser mais importante do que alcançar os perdidos em Jesus. Gente, já vamos encerrar, mas eu quero encerrar. Tem outras frases aqui, tá? Essa aqui eu lembro que eu até esqueci de ler com a igreja, mas eu achei muito interessante. É de João Welsh. Em inglês deve ser John Welsh. Ele disse o seguinte, ele era um pregador, um pastor na sua comunidade e na sua cidade, e a esposa dele encontrava ele por horas e horas prostrado, chorando, e ela perguntava, meu filho, o que é que você tem, marido, homem, se levante, o que é que está acontecendo com você? Quando ela tentava pedir a razão do sofrimento dele, sabe qual foi a resposta dele para ela? Tenho que dar conta de 3.000 almas e não sei como elas estão. Será que tem essa preocupação no nosso coração? Será que você, como pastor, como crente em Jesus, como discípulo de Jesus, não importa nem qual é o teu cargo, será que você é essa pessoa que fala, meu Deus, tem pessoas debaixo do meu cuidado
e eu não sei nem como essas pessoas estão. Porque tem pessoas debaixo do nosso cuidado. Diariamente eu tenho orado por algumas pessoas. Tem pessoas que, assim, elas já estão igual como diz, né, aquela pessoa que já está profissional em se desviar. Tem pessoas que já estão, assim, profissionais em apartar do caminho de Jesus, constantemente. Isso cansa, isso nos cansa. Mas, independente disso, no mínimo, nós precisamos estar intercedendo, orando e aproveitando as oportunidades para alcançar mais uma vez essas pessoas. Nós vamos prestar conta das almas que estão debaixo do nosso cuidado. Amém? Nós vamos prestar contas disso. Então, eu quero encerrar com você contando aqui a história do... Eu tô tendo dúvida se eu conto... Tem duas histórias interessantes que eu quero compartilhar. A do D.L. Moody, quem conhece o D.L. Moody, foi um evangelista, assim, notável, uma pessoa extraordinária. Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui de live, só para eu poder encerrar. 34 minutos. Vai dar tempo. 5 minutinhos para eu compartilhar isso aqui com você e nós finalizarmos a nossa live. Presta atenção. D.L. Moody foi um cara extraordinário, um cara notável, um cara, assim, de Deus, uma pessoa que ganhou muitas almas para Jesus, tá? Uma pessoa... Eu não lembro qual foi o ano de D.L. Moody, mas imagino que seja lá para o período de 1800, 1700, por aí. É bastante antigo. E aí, D.L. Moody, quando ele foi ganho para Jesus, ele já conhecia Cristo, inclusive tem até a história aqui nesse livro de quando D.L. Moody foi ganho, foi muito bonita a história, vai ficar para um outro momento. Mas depois que ele já conhecia Jesus, ele começou o quê? Essa chama de evangelista, Deus foi gerando no coração dele. Então ele começou a convidar pessoas, e aí na escola bíblica, eles compartilhavam o evangelho com as pessoas que estavam lá. Ele não era o professor da classe, existia um professor de muitos anos daquela classe, e ele fazia parte daquela classe. Mas num determinado dia, D.L. Moody precisou assumir a classe dando aula porque o seu professor não compareceu. Quando ele assumiu a classe dando aula, as moças, as pessoas que estavam ali naquela classe começaram a rir, a zombar dele, porque ele era um novo convertido, porque ele ainda não sabia muito bem manejar a palavra, mas ele tinha uma chama no coração dele. E ele acabou, né, se sentindo ali mal por aquilo, por ter zombado dele, por terem tirado graça com ele, né, trazendo para a nossa linguagem de hoje. O que aconteceu? D.L. Moody saiu entristecido daquela classe. Gente, desculpa que eu tô coçando muito o nariz, que esse livro é antigo, aí tudo que tem assim pó, poeira, eu tenho uma irritação imensa no nariz quando eu pego em tudo que tem assim já, né, que é um pouco antigo, até roupa, né, fica aquilo coçando meu nariz. Então, é isso. Vamos lá. Então, D.L. Moody, ele sai muito triste daquela classe, e aí, no dia seguinte, o seu professor, que tava, né, que tinha faltado a aula, chega no local de trabalho de D.L. Moody. E ele tá ali simples, trabalhando, né, fazendo o trabalhinho dele, e quando ele vê o professor com um semblante muito triste, alguém muito abatido, e ele pergunta o que está acontecendo, e o professor diz que ele estava com uma hemorragia nos pulmões. Isso naquela época era algo incurável, ele não tinha mais solução para ele sabia que ele ia morrer mais dia menos dia. Ele ia tentar um tratamento em Nova York, mas a possibilidade dele de cura era muito pequena. Então ele chegou muito triste ali, você pode pensar, claro, ele está triste porque ele estava doente, mas ele revelou para D.L. Moody qual foi o real motivo da tristeza dele. Ele disse assim: Moody, eu estou muito triste, porque de todos esses anos que eu tenho pregado o evangelho ali na escola bíblica, para aquelas pessoas, que era a turma dele, no qual ele pregava já há muitos anos, para aqueles jovens, ele disse assim, eu nunca ganhei uma alma para Jesus. E ele falou, e agora eu estou prestes a morrer, e eu chego à conclusão de que eu fui tão improdutivo, que eu não gerei frutos para o Senhor, de que eu não ganhei uma alma para Jesus. Ele estava se sentindo péssimo com aquilo. E então Moody fala para ele assim, professor, faça o seguinte, eu vou acompanhar o Senhor. O que o Senhor acha de falar isso, de falar da salvação para cada uma das suas alunas, dos seus alunos? Eu ajudo o Senhor, eu acompanho o Senhor. E ainda naquele dia, eles foram juntos à casa do primeiro aluno, uma aluna. E chegaram lá, e o professor chegou lá, sabendo já da sua vida que já estava findando, ele já estava nos seus últimos dias de vida, com a saúde muito fragilizada. E ele chegou lá e falou seriamente com aquela mulher, com aquela jovem, falou, olha, Jesus. E ele começou a compartilhar a salvação. E aquela conversa terminou com aquela jovem chorando e entregando a vida para Jesus, ganhando a sua primeira alma. Glória a Deus, aleluia. E aí, sabe o que acontece? Esse homem sai de lá com D.L. Moody e eles vão nos dias que se seguiram, 10 dias eles passaram indo de casa em casa, de pessoa em pessoa. E esse homem com a saúde muito debilitada. Eles foram de casa em casa, ganhando cada uma dessas almas. No final de 10 dias, toda a classe daquele homem tinha entregue a sua vida para Jesus. Glória a Deus. Toda aquela classe, mas isso aqui não foi o melhor da história, porque esse parece que é o melhor. Mas não foi. Depois disso, ele estava um dia depois, uma viagem marcada para Nova York para tentar um tratamento. Apesar do quadro dele ser muito difícil de reverter. Então ele reuniu um dia antes a sua classe.
E ele teve um momento de oração com aquela classe. Ele orou, e um orou pelo outro, e foi uma choradeira, e foi uma... Naquele momento, D.L. Moody disse que exatamente nesse momento, desse episódio, tudo que aconteceu com o professor dele, foi o momento em que Deus estragou ele para tudo que é dessa terra. E foi nesse momento que nós ganhamos o evangelista D.L. Moody. Porque ele disse que o sonho dele era ser um grande comerciante. Era ser alguém comerciante muito próspero, mas naquele dia ele entendeu que nada era mais precioso do que ganhar almas para Jesus. Naquele dia ele foi marcado pelo Senhor. E sabe qual foi o final dessa história? Aquele homem entra no trem que vai para a cidade, onde ele vai tentar um tratamento, sabendo que muito provavelmente ele tem poucos dias de vida, e ao se despedir daqueles alunos, inclusive de D.L. Moody, ele aponta para o céu e fala assim: eu espero vocês lá no céu, eu vou encontrar vocês lá no céu, porque ele saiu daquele local com a consciência de que ele ganhou aquelas almas para Jesus, de que quem estava debaixo do cuidado dele, ele foi instrumento de salvação, porque ele se permitiu ser alguém ousado, porque ele se permitiu que aquela situação de crise, de morte, que muitas pessoas talvez se enfiariam, se enfornariam na sua casa, não vou sair para lugar nenhum, vou esperar a minha morte aqui. Ele aproveitou a situação de morte para ganhar almas para Jesus. Não é diferente da vida de muitas pessoas de Deus. Você quer mais um exemplo interessante para a gente encerrar? Um homem, acho que é João Harper, se eu não me engano o nome dele. Quem lembra do naufrágio do Titanic, né? Tem até aquele filme do Titanic. Esse homem, ele era um ganhador de almas, evangelista, conhecido por isso. E você acredita que ele morreu no naufrágio, inclusive, mas pessoas que sobreviveram testemunharam que durante o naufrágio, o homem está lá, prestes a morrer, no meio de todo mundo que vai morrer também. Durante o naufrágio, ele aproveitou as oportunidades para ganhar as pessoas para Jesus. Você já pensou que é isso? Durante o naufrágio, enquanto ele estava naquele mar geladíssimo do Atlântico, frio, aquilo cortante, um frio cortante que o corpo humano não pode suportar muitos minutos. Ele estava ali e ele se aproximava das pessoas, ele perguntava: você já é salvo? Você tem a vida eterna? E a pessoa: não tenho, não conheço. Ele falava: então, crê no Senhor Jesus de todo o teu coração e você será salvo. E ele começava a evangelizar aquelas pessoas. Ele morreu nesse naufrágio. Ele não resistiu, mas antes de morrer, ele ganhou almas para Jesus. Você já imaginou o que é uma pessoa entender qual é o seu propósito como igreja? Você já imaginou o que é o nosso coração estar tão alinhado com Deus que nós não vamos perder nem a ocasião da nossa morte para ganhar almas para Jesus? Você já pensou o que é isso, queridos? E o prejuízo de nós como igrejas não termos essa visão? Então, qual é a mensagem que eu quero deixar para você hoje? Qual é o seu propósito como igreja? É o mesmo de Jesus: salvar e alcançar os perdidos. É ser um instrumento de bênção na vida de alguém. Então não gasta o teu tempo com fofoca, não gasta o teu tempo com mágoa, você não tem tempo para isso. O teu tempo é ganhar almas para o teu Senhor. O teu Senhor está te convocando para uma missão, e eu quero que você leve essa palavra para a tua igreja local. Eu quero que você seja um canal de bênção para falar: queridos, nós estamos aqui com um propósito. Não perca a visão, não perca o propósito, não deixe com que as mágoas, com que o rancor, com que a inveja, com que os tropeços, com que as aflições dessa vida nos façam paralisar. Se você tiver oportunidade, nem que seja no seu leito de morte, ganhe almas para Jesus. Se você tiver oportunidade, ainda que tenha que abrir mão do seu conforto, ganhe almas para Jesus. Se você foi enviado para alguma obra, para alguma missão, não diga não, porque você é um ganhador de almas. Não retroceda. Fui enviado para a célula, vá. Fui enviado para uma casa de paz, vá. Fui enviado para evangelizar na rua, o meu líder me convocou, ainda que ele não te convocasse. Essa responsabilidade precisa queimar no meu e no teu coração. Viu alguém desanimado? Tem gente que não vê os outros entristecido porque não tira o olho do celular. É de noite, querido. Com o olho no celular. Não tira. Aí não vê as pessoas aflitas, não vê as pessoas tristes e perde a oportunidade de ganhar almas para Jesus. Você pode ganhar almas na tua academia, você pode ganhar almas no hospital, você pode ganhar almas no teu colégio, você pode ganhar almas até dentro da sua igreja, porque dentro da igreja tem pessoas perdidas. Pessoas perdidas. Você é um missionário de Deus. Esse é o seu propósito, ganhar almas para Jesus como igreja. Amém? Glória a Deus. Podemos encerrar essa live. Já quero deixar para você o convite para a live de amanhã, meio-dia, nós vamos falar de algumas características que toda igreja de Jesus precisa ter. Tá? E quando eu digo igreja, eu estou falando eu e você, mas eu estou falando da nossa igreja local. Quais são as características de uma igreja saudável que nós precisamos buscar para as nossas igrejas? Isso faz parte de você. Aí se interessa só para o pastor? Não, se interessa para você, porque você é a igreja de Cristo. Você precisa ter essa visão para passar para a sua equipe. Você é um líder e você, como líder, deve influenciar as pessoas. Influencia as pessoas com essa mensagem. Vamos ganhar almas. Assim como Jeremias: Senhor, tem um fogo que está no nosso
peito e nós não conseguimos deixar de clamar, não conseguimos deixar de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é ganhar almas, amém? Quero agradecer aqui a presença de algumas pessoas. Quem perdeu a live, chegou atrasado, assista depois, a Jandaira, a Marinalda, a Vânia Coutinho, Marineios, Joelma Bastos, eu, Luísa Maria, Laiana Patrícia. Tem pessoas que passaram, entraram, saíram, não ficaram até o final. Não tem problema, depois você assiste com mais cuidado, tá? Se passou alguma coisa, tem muitas frases. Eu quero anotar uma frase, volta lá, assiste, anota essa frase. A Vitória também tá por aqui, ó, entrou agora. Gente, já estamos encerrando. Se você perdeu, eu aconselho você, volte, assista, se edifique, saia daqui com essa visão clara. Porque é isso que eu tenho orado ao Senhor. Senhor, eu quero ter essa visão clara. Não deixe com que as coisas dessa vida escureçam os meus olhos espirituais, ao ponto de eu não enxergar qual é o meu propósito, ao ponto de eu gastar minha vida com aquilo que não é essencial. Eu preciso fazer a diferença. E eu creio, em nome de Jesus, eu profetizo. Eu contei um exemplo para você dessa pessoa que eu atravessei a rua lá para evangelizar. Eu profetizo que ainda esse ano nós vamos ganhar essa alma para Jesus, nós vamos batizar essa alma. Eu vou postar essa foto aqui em nome de Jesus, dessa pessoa que não somente ela nós temos orado, mas pela família dela. Nós queremos alcançar essa pessoa e essa família para Jesus. Quando você vive sem essa visão de que você é um instrumento para alcançar o perdido, querido, você vive sem propósito. Mas quando você vive esse propósito, não tem nada que vai te parar. Porque o Espírito Santo vai te usar. Você vai ser impulsionado a viver coisas que você nunca viveu. Porque na medida que você dá, a Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Porque quando você dá, é aí que você vai receber o renovo de Deus. Ah, pastor, eu estou fraca, eu não consigo evangelizar. Vá fazendo a sua obra. Vá fazendo a obra de Deus como missionário de Deus, evangelista do Senhor. Que Deus vai te renovar. Quando você cuida de alguém, você vai sentir o cuidado de Deus passar por através de você. Você vai ser renovado. Você vai ser renovado no Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida. Nos vemos então amanhã, live, meio-dia, para falarmos sobre algumas características de igrejas saudáveis. Características que todas as igrejas do Senhor Jesus precisam ter, independente de qual a placa da sua igreja. Nós precisamos ansiar por isso nas nossas igrejas, tá? Beijo, Deus abençoe, fiquem com Deus. Nos vemos amanhã.